Oi. O senhor não tinha falado que tem um conjunto maior do que o conjunto real? Falei. O que é que tem? E daí? Não, porque o senhor tinha dito que era o maior. É o maior pra gente até o momento, entendeu? Mas existe um maior Sim. que ele, tá? Que no segundo ano você vai aprender, que são os complexos. Mas depois você vai aprender que tem outro maior que os complexos. Então depende do grau de complexidade que você avança na matemática. Tá claro? Mas para o ensino médio, a gente costuma então parar nos complexos. Entendeu? Mas na verdade prossegue. Mas o meu interesse aqui é que vocês saibam colocar. Onde é que eu vou colocar aqui o raiz de 2, pessoal? Nessa reta real. Entre o 1 e o 2? Entre o 1 e o 2, mais perto de quem? Do 1. Mais perto do 1. E onde é que eu vou colocar o raiz cúbica de 7? Eu não calculei ainda, vou calcular aqui agora. Ó, para quem não viu, quer dizer, eu não fiz ainda. Raiz cúbica de 7 vai ser 7 elevado a quanto, pessoal? 1 sobre 3, pessoal. Aí eu vou usar parênteses, que se eu botar 1, deixa eu ver se ele vai aceitar. Ele não vai aceitar. Se eu botar 1 dividido por 3, eu acho que vai dar bug. Vamos ver. Deu bug, exatamente. Então, o correto é fazer assim, ó. Ele mudou a ordem das operações. Então, o correto é fazer 7 elevado, aí eu abro parênteses. Agora sim, 1 dividido por 3 e fecho o parênteses. Com essa maneira de escrever aqui, eu garanto que ele faz a divisão primeiro. Aí veja que ele dividiu 1 por 3. Quanto dá 1 dividido por 3? Não dá esse resultado aqui, pessoal? Dá, não dá? Agora falta fazer 7 elevado a isso. Eu só apertar o igual agora. Apertando o igual, resposta. Raiz cúbica de 7 é igual a 1,91. O que mais? 91,293, 11 reticências. Onde eu vou colocar o raiz cúbica de 7, pessoal? Próximo do 2. Entre que números? Entre o 1 e o 2. Exatamente, mais perto do 2. Então, aqui está o raiz cúbica de 7. Existe um número irracional muito famoso, que vocês já ouviram falar. Ele se chama π. Pi, que número é esse, pessoal? Quanto vale pi? 3,14. Só 3,14? Só isso aqui é? Não, professor, o pi tem várias decimais infinitas. Ah, ele é 1,14, 159 e reticências. 3,14 é a forma aproximada, né, professor? Exatamente, você pode aproximá-lo. Quais são as aproximações do π? Então, π é um número que pertence aqui, conjunto, pessoal? Irracionais. Oi? Irracionais. Irracionais. E, obviamente, se ele é irracional, também ele é real, né? Já que o real é a união dos racionais com os irracionais. Agora, você pode botar o π e dizer que ele é aproximadamente igual se eu aproximar com 4 casas decimais. Qual seria a aproximação correta, pessoal? 3,141. Não, 4 casas decimais. 3,141. Não é isso, não? Não, você estava falando só 3 casas decimais. 3,142. Casas decimais. 3,142. Vocês estão usando 3 casas decimais, eu estou pedindo 4. 4 casas decimais. 142.
14,15, professor. Pronto, seria essa, mas está errada essa aproximação. É quase ela. O que é que tem o erro dela? É 25. É o... 14, 25. 14, O número que vem 16, depois, porque o número que vem depois do 5 é maior que 5. Então você aproxima, não é você não corta ele, você aproxima para o maior. Quem é? Não é o 9. 15, é o 16. Ah, Essa é a perdão. aproximação com 4 casas do π. A dica da aproximação é essa. Você tem um algarismo aqui, aí você olha para o próximo. Se esse próximo aqui for maior ou igual que 5, você soma 1 a ele. Se esse próximo aqui for menor que 5, aí você não faz nada com ele. Vamos dar outro exemplo. Qual seria a aproximação do número π com, agora sim, 3 casas decimais? 3,141. 3,141, 141. Isso aí. É isso mesmo? Não, tá errado. Ó, Seria 3,142. perfeito, exatamente isso. Qual seria a aproximação do π agora com 2 casas decimais? Aí é só 3,15. 3, quanto? 14. 14. Por quê? Porque o cara que vem depois do 4 não é maior ou igual que 5, é menor que 5. Aí que a gente chama de truncar, a gente tira todo o resto a partir do 4. Se eu quiser aproximar o π com uma casa decimal, quem seria? 3,1. 3,1. Se eu quiser aproximar o π por um número inteiro, quem seria? 3. 3. 3. Olha o símbolo de aproximado. Estão vendo esse tio que eu usei, pessoal? Sim. Então, atenção, hein? Atenção que eu vou falar agora, que é muito importante. Π é igual a 3,14. Isso é verdadeiro ou é falso? Falso. Isso é falso. Π é aproximadamente igual a 3,14. Isso é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Ah, professor, mas é só um símbolozinho sem importância. Você está cometendo uma coisa muito grave, um erro gravíssimo, chamando um número que pertence aos irracionais, dizendo que ele é igual a um cara que pertence aos racionais. O 3,14 não é ou não é racional, pessoal? É racional. É. Quem seria a fração de inteiros que dá origem ao 3,14? Um sobre 3, professor? Meu Deus do céu, 1 sobre 3? Não, cara, 1 sobre 3 é uma dízima, pelo amor de Deus. Não. É porque eu pensava Claro que que era, não. a gente ia fazer Qual é a mesmo regra que assim, transforma decimal em fração, pessoal? 314 sobre 100. Agora, ufa, aleluia. Se você dividir 314, por 100, conforme foi proposto aí, acho que foi Letícia, 314 por 100, quanto é que está essa divisão? 3,14. Não, vamos fazer ela com calma. Vamos lá, primeiro número. Tá, boto 3, aí Vai dar 3. 3 vezes 100. 300. 300. Quanto é que sobra? 14. 14. Como já não tem mais algarismo para baixar, entra o quê? Vírgula. Entra vírgula e bota o zero. Quanto é 140 dividido por 100? 1. 1 vezes 100 dá 100. 140 menos 100 dá quanto? 40. 40. Como o número já tem vírgula, então o próximo zero é automático. Fica 400 por 100 dá quanto? 4. 4. Então, 3,14 é ou não é racional, pessoal? Sim ou não? Sim, sim. 314 é Sim, inteiro professor. e 100 é inteiro. Então, é uma divisão de inteiros. Então, por favor, eu não quero mais nenhum aluno meu dizendo que π vale 3,14. Se falar isso, está cometendo um erro teórico gravíssimo.
Π não vale 3,14. Π pode ser aproximado por 3,14. Será que foi claro, pessoal? Sim, professor. Mas assim como o π também, além de poder ser aproximado por 3,14, pode ser aproximado por 3,1416, pode ser aproximado por 3,142, pode ser aproximado por 3,14, pode ser aproximado por 3,1. Os egípcios, por exemplo, há cerca de 2.000 anos atrás, aproximavam o π por 3, por exemplo. Essa é uma aproximação possível. Qual é a aproximação dessas aqui? 1, 2, 3, dessas 5 aproximações, qual é a mais precisa delas? A última. Que é A primeira, essa que você fez comigo, professor. A de Você podia 4. falar qual é a aproximação? Aqui tem mais A de Você tem que falar 3, os algarismos, senão eu não vou saber qual é. 3,1416. Pronto, essa é a melhor aproximação. Quanto mais algarismo você usar, mais precisa é sua aproximação. Em compensação, mais trabalho dá para fazer a conta. Professor, eu tenho uma dúvida mais Vocês teórica. estão... Alô? Por que o Vocês número estão de escutando? π ele é tão importante? Boa pergunta. Alguém poderia me ajudar a responder a pergunta do nosso colega? Não, eu acho que não só para saber a área de uma circunferência, mas também é muito importante para engenheiro fazer construção, tudo isso você vai precisar fazer por pi, né? Vamos lá. O número π é tão importante porque ele aparece sempre que você fizer uma figura geométrica muito famosa, que se chama círculo. Vamos supor, obviamente eu não vou conseguir fazer a mão livre, mas vamos supor que isso que eu acabei de fazer aqui agora seja um círculo, tá bom? Vamos supor. Isso aqui é um círculo. Se vocês pegarem, atenção, qualquer círculo que você tiver aqui no Japão, nos Estados Unidos, na Croácia, nas Ilhas Fiji, na Tailândia, se você pegar um cordão e botar em cima dessa circunferência, e depois você mede esse diâmetro aqui. O que é diâmetro mesmo, pessoal? O que é diâmetro de um círculo, pessoal? É a reta que... Distância de um ponto a outro de um círculo. De um círculo, mas, por exemplo, aqui também poderia... Então, aqui também é diâmetro? Não. Não, aqui a gente chama de corda. A maior corda que existe chama diâmetro. Qual é a definição de diâmetro, pessoal? É um segmento que une dois pontos da circunferência e, Letícia, passa pelo centro, tá bom? Ok? Essa aqui não passa pelo centro. Então, ela não é diâmetro. Atenção. Então, se você pegar uma linha em casa, vocês podem fazer essa experiência hoje. Se um desafiado pegar um prato, uma moeda, qualquer objeto circular, e pegue uma linha, um cordão, e faça esse cordão ficar exatamente em cima da circunferência. Isso não é fácil, não é simples, mas se você conseguir, bota exatamente assim. Depois, pega esse cordão e meça o tamanho dele. Meça o tamanho dele. Depois, pegue uma régua e também meça o diâmetro desse círculo. E depois, divida esses dois números. Divida esses dois. Você sabe? Ou seja, esse dividido por esse. Esse é o numerador, que obviamente vai ser maior, e esse é o denominador, que vai ser menor. Vocês concordam que o comprimento do círculo é maior do que o diâmetro, pessoal? Sim ou não? Sim. Gente, ao dividir esses dois números, vai aparecer quanto? Pi. Vai aparecer π, exatamente. Ou seja, vai dar 3,14159 e etc. Obviamente, no que você vai fazer, se você topar fazer essa experiência em casa hoje,
O seu provavelmente não vai dar exatamente isso, vai dar 3,2, aí outra pessoa lá vai dar 3,3, outro vai dar 3,45, outro vai dar 3,07. Agora, depois eu sugiro, e era um trabalho bem interessante, pegar todos esses resultados que vocês fizeram e fazer a média deles. A média vai ficar muito perto disso aqui. Obviamente, quando a gente mede, a gente comete erros, né pessoal? Se você não cometer erro nenhum, essa divisão vai dar exatamente 3,14159. Então, por isso que surgiu uma fórmula que diz que comprimento da circunferência, a gente costuma usar a letra C para comprimento, costuma usar a letra D para diâmetro, e tem uma fórmula que diz que comprimento é igual a quem, pessoal? Comprimento dividido por diâmetro é igual a quem? Sim, professor. É igual a quem? Eu estou no meio de uma pergunta. Comprimento sobre... vai dar π. Então, a fórmula é comprimento é igual a π vezes d. Essa seria uma fórmula. Vocês não conhecem ela normalmente assim. O diâmetro, como é que chama esse segmento que vai daqui até aqui, pessoal? Raio. Raio. Qual é a relação entre diâmetro e raio? O raio é a metade do diâmetro. Então, a fórmula que vocês conhecem está escrita assim, ó. Π, no lugar desse D, escreve quem no lugar? 2R. 2R. Aí, qual é a fórmula que vocês conhecem, já que vocês podem trocar a ordem dos fatores? Se eu trocar esse e esse de lugar, como é que vai ficar a fórmula? 2πr. 2πr. Ah, essa provavelmente vocês devem ter mais chance de lembrar. Ou seja, se eu sei o raio de uma circunferência, eu consigo calcular o seu diâmetro. Ou, se eu conheço o seu... Desculpa, diâmetro não. Seu comprimento, foi mal. Se eu conheço o raio de uma circunferência, eu consigo calcular o seu comprimento. E se eu sei o seu comprimento, eu consigo calcular o seu raio. Essa é uma fórmula aprendida, ou deveria ter sido aprendida no fundamental. Essa vai ser uma das aulas que eu vou gravar lá no Alicerce. Essa aula não está gravada, porque é conhecimento do fundamental. Mas para quem perguntou qual é a importância do π, você se sente contemplado com essa explicação ou não? Seja honesto. Sim, professor. Eu me sinto contemplado e eu tenho, tipo assim, tipo como se fosse uma coisa. 3,1415 é o comprimento, desculpa, do círculo perfeito? Não existe círculo perfeito, porque existem círculos com raios os mais diversos, e qualquer círculo ele é perfeito, do ponto de vista de uma forma geométrica que chama muita atenção, não? Sim. Né? A gente, quando faz um círculo, quando a gente tem um objeto, um canteiro, por exemplo, que a gente tenta fazer um círculo e não fica circular, não chama atenção, que fica feio? Sim, professor. Né? O círculo por si só, já é uma curva perfeita. Ou pelo menos uma curva que chama muita atenção. Olha, qual é a propriedade dela? Todos os pontos desse círculo, que eu estou fazendo aqui de vermelho, todos, sem exceção, estão a mesma distância desse pontinho aqui que a gente chama de centro, não é isso? Sim. Então, a perfeição vem justamente porque todas as distâncias são iguais. Que é como você vê mais ou menos no raio de uma bicicleta, não é isso? Sim, concorda ou não? Sim. Uma bicicleta é mais ou menos isso. Quando a bicicleta toma uma pancada e os raios empenam, você não percebe logo que está empenado? Sim. Porque a equidistância sumiu. Ela não está mais com a mesma distância. Então, o π é um número que surge naturalmente na circunferência. Um grego chamado Arquimedes, mais ou menos no século 2 antes de Cristo. Quantos anos atrás? Mais de 2.200 anos, não é isso? Não é? Mais de 2.200 anos. Ele já sabia calcular o π com 10 casas decimais. Só que ele não sabia dizer quantas casas existiam.
Ok? Mas Arquimedes, há 2.200 anos atrás, que é o século II a.C., já sabia calcular 10 casas decimais do pi. Mas a humanidade, os homens, demoraram até o século XIX depois de Cristo. E isso estamos falando só há cerca de 100 anos atrás, e é só, quando comparado com 2.200, eu posso falar só, demorou, ou seja, mais de 2.000 anos para provar que esse número aqui, ele não tem fim. Não tem fim e mais que isso, não é periódico. Em outras palavras, ele é o quê? Então, O irracional. ele é irracional. Então demorou, atenção, ouça o que eu estou falando, mais de 2.000 anos para se provar que esse número era irracional. Eu estou dando uma informação, então, que demorou muito tempo, mas muito tempo para ser obtida. Não foi uma informação fácil de se obter. Mas o que eu quero que vocês saibam, e é o meu interesse a partir de agora, que vocês percebam que esse número π, ele pertence à reta real. Onde é que ele está aqui nessa reta real? Entre o 3 e o 4, mais próximo do 3. Exatamente. Exatamente isso. Π é maior ou menor do que raiz de 5? Ou igual? Maior, menor ou igual? Menor, eu acho. Maior. Quanto é a raiz de 4? 2, Quanto é a raiz de 9? 3. Eu peguei os quadrados perfeitos. 5 é um número que está entre o quadrado perfeito 4 e o quadrado perfeito 9. Conclusão, quanto vale a raiz de 5? 2, alguma coisa. E um número que é 2, alguma coisa, é o que de um número que é 3, alguma coisa? Menor. Ah, então vocês têm a obrigação de saber responder isso. E o π e o raiz de 6? É menor. Menor. E o π e o raiz de 7? Menor. Menor. O π e o raiz de 8? Menor. E o π e o raiz de 10? Maior. Oi? Maior. Não, ele ainda continua Desculpa, sendo eu tô menor. botando menor, mas tá tudo errado, né? Tudo errado, né, pessoal? Desculpa, Isso que eu ia tudo errado falar aqui, né? agora. Tudo maior, né? Eu falando uma coisa e escrevendo outra. Desculpa, foi mal. O π é maior que raiz de 5, é maior que raiz de 6, é maior que raiz de 7, é maior que raiz de 8 e do raiz de 10? Acho que é menor. E ainda continua sendo maior. Não, ele é menor. O raiz Ele de é 10 é menor. 3, raiz de 16, 10 é aproximadamente. 3,16 alguma coisa. Tá? E o π é 3,14. Então, se eu fosse botar o raiz de 10 aqui na reta real, onde é que eu botaria o raiz de 10? Mais Um próximo pouco do depois 4. de π. À direita, bem pertinho do π, não é isso? Sim. Tá claro, pessoal? Então, o meu interesse não é que vocês façam contas com números assim, e isso nunca vai ser cobrado de vocês, dificilmente vai ser cobrado. O que eu quero é que vocês saibam se o número é racional ou não, e localizá-lo na reta real, tá? Quem é maior, o menos π ou o menos raiz de 5? Menos π. O menos π é menor. Por quê? Ele está entre quem, pessoal? Quais são os inteiros que ele está localizado? Entre o menos 1 e o menos 2. Não, O menos claro 3 que e o menos não. 4. Entre o menos 3 e o menos 4. Então, o menos π está Mais aqui. próximo do menos 3. Exatamente, perfeito. E o menos raiz de 5 está aqui, ó. Mais ou menos. Provando que o menos π, como ele está à esquerda, ele é menor. Sempre quem está à esquerda na reta real é menor. Sempre quem tiver à direita é
maior. Na questão 10 da prova que vocês têm que entregar hoje, vocês têm intervalos, não tem? Sim, professor. E no intervalo é fundamental isso, né? Então, por exemplo, agora eu já posso falar um pouquinho de intervalo. Agora que eu já falei dos reais, eu posso começar a falar um pouquinho de intervalos. Ô, professor, a reta Oi. real ela é infinita, né? Ela é infinita, tanto para um lado quanto para o outro. Mas, tipo assim, entre as escalas de 1 e 2, né? Oi? Entre 1 e 2, há infinitos números, né? Entre eles, na escala real. Entre o número 1 e o número 2, existe quantos números reais aqui? Infinitos. É o que eu tô perguntando pro senhor. Infinitos. Sim, tem infinitos. Tem infinitos racionais aqui no meio. E tem infinitos irracionais aqui no meio. Entendi. Tá certo? Tá Tanto certo. esse conjunto aqui, então fique bem claro, ó, que esse conjunto aqui, ó, esse conjunto aqui, vou fazer uma afirmação muito forte, ó, que vai soar muito estranho para vocês, mas é uma verdade. O infinito dos naturais é do mesmo tamanho do infinito dos inteiros. O infinito dos racionais é do mesmo tamanho que desses dois. Mas o infinito dos irracionais é maior do que o dos racionais. Então, se eu fosse perguntar quantos números tem entre 1 e 2, eu diria tem infinitos racionais e infinitos irracionais. Mas eu garanto que tem mais irracionais aqui entre os dois. Eu não vou comentar em detalhes isso, porque eu precisaria falar uma aula inteira sobre infinito, sobre o que é infinito e como provar isso. Não é o nosso interesse agora. É só uma provocação para vocês. Porque a gente teria uma intuição muito clara de dizer que o infinito dos inteiros é maior que os naturais, não teria, pessoal? Sim, professor. Mas eu vou fazer uma afirmação muito forte agora, dizer que são infinitos de mesmo tamanho. Eu posso justificar isso Professor, depois que eu ensinar a vocês função, que é o próximo assunto nosso. Aí eu posso justificar um pouco sobre isso. Mas, por enquanto, eu vou só soltar uma frase com o objetivo de deixá-los incomodados, que é os infinitos não têm os mesmos tamanhos. Podem ter tamanhos iguais e podem ter tamanhos diferentes. Alguém quer perguntar alguma coisa? professor, quando o senhor fala que eles são infinitos, dá o estigma de que eles não têm final. É exatamente isso, né? Sim. Aí, quando o senhor fala que um número vai causar estranheza na gente, que tal conjunto é maior do que outro conjunto, eu acho que não me causa estranheza, porque eu já sei que eles não têm um fim. Mas não causa estranheza dizer que esse infinito aqui tem o mesmo tamanho que esse daqui, não? Pra Não. mim causa. Rapaz, já me causa Aqui estranheza é o que os Zé. A naturais gente não infinitos, falou né? que esse cara está contido, que esse cara contém esse? Exatamente. Não me causa, professor, porque, por exemplo, se os números negativos, eles também são infinitos, são os opostos dos números positivos, os números positivos, eles são infinitos. Também os números negativos também são infinitos. Então, eu não posso e não tenho consciência em dizer quantos algarismos existem necessariamente em cada um dos dois. Então, por isso que não me causa estranheza. Gostei do seu argumento. Parabéns. É um bom argumento. Eu acho um Mas pouco a maioria estranho. das pessoas acha estranho. E eu, quando vi a primeira vez, achei muito estranho isso. Mas parabéns, o seu argumento é bom. Obrigado. Vamos Não, aqui, ó. professor, mas tipo, é estranho porque os naturais só têm números positivos. E os Sim. inteiros têm positivos e negativos. Você pode Se pensar são que tem um infinitos dobro, dos dois né? lados, os inteiros. Que teria um dobro, né? De tamanho. É. Exatamente. Professor, para Mas eu mim, faço a afirmação que eles são iguais. Mas não vou poder provar agora por quê. Vou deixar só o incômodo. Pessoal, esse não é o símbolo de intervalos, pessoal? Que eu acabo de escrever? Sim, sim. Eu uso colchetes, não é isso? Para representar intervalos.
E pode ser colchete virado para dentro e colchete virado para fora. Qual é a diferença dos dois? Virado para dentro representa que o número está contido no No intervalo. intervalo, e virado para a esquerda quer dizer que não pertence no intervalo. Perfeito. Virado pra fora, né? Então, eu vou marcar aqui o -3 e vou marcar aqui o 4. Quem é esse intervalo, pessoal? Todos os reais. Atenção, hein? Intervalo é um pedaço da reta real. É um pedaço da reta real. Sempre que eu pegar um pedaço da reta real, eu tenho um intervalo. Que pedaço é esse aqui primeiro? Vai da onde até onde? -3 ao 4. 3 ao 4. Agora ele está no 4, aberto ou fechado? Certo. Ele está aberto, porque o colchete está virado para fora. E no 3, ele está o quê? Fechado. Fechado. Então, como disse a aluna agora há pouco, desculpa, não sei quem foi que falou agora há pouco, quando o intervalo está fechado, quer dizer que ele faz parte do intervalo. Quando o intervalo está aberto, quer dizer que esse 4 aqui não faz parte do intervalo. Então, eu pergunto para vocês, nesse intervalo, quantos números existem? Infinitos números. Infinitos. Quem é o menor deles? -3. -3. -3. Quem é o maior deles? 4. Não tem como dizer. Não tem maior. O 4 não faz parte. Aí alguém podia falar, professor, é o 3,9. Peraí, mas maior que o 3,9 tem o 3,99, não? Poderia também ser o 3,999. E maior tem o 3,999. E assim, quando é que acaba isso? Nunca, Não né? Eu sempre posso botar um novo 9 aqui quando eu queira. Ô, professor, mas por que o 4 ele não está contido aí nessa... Porque a bolinha está aberta. Foi a minha convenção. Ao botar a bolinha aberta, eu estou dizendo que ele não faz parte. E se eu botasse fechado, eu estaria Aí ele dizendo faria que parte. Aí ele passaria a ter máximo. No caso dessa bolinha fechada é o quê? Aberto, fechado? Tá indicado aqui, ó. No desenho tá indicado aqui, ó. Eu acabei de escrever aqui. Fechado é quando o número está contido. Aberto é quando o número está entreaberto, né? Por Você exemplo. não tá vendo aqui aberto e fechado, não? Aberto é o que eu não pinto, ó. Ó, aberto é o que eu não pinto. Fechado é o que eu pinto. Ah, entendi. Tudo bem? Aberto, porque No caso, se a bolinha tivesse fechada, o maior número seria o 4 agora. Exatamente isso, sim. Entendi, Exatamente. professor. Ô, professor, mas Oi. aí essa bolinha tem interferência direta nesses colchetes aí, né? Ela tem relação direta com os colchetes. Esse colchete virado para fora faz com que esteja aberto no 4. E esse colchete virado para dentro indica que está fechado. Ah, Essa é a regra. Colchete virado para dentro ou colchete virado para fora. Então, nesse caso aí abaixo, o menos raiz de 8 não inclui não, né? Não inclui, ele é aberto, perfeito. E o raiz de 17? Ele inclui porque tá fechado. Exatamente. Ah, tá. Ó, então, deixa eu só mudar esse cara aqui para esse cara aqui. Pronto. Está aqui um intervalo formado por dois números inteiros como limitantes. O -3 e o 4, sendo que está aberto e um fechado e outro. Aqui no intervalo de baixo também é intervalo, não é, pessoal? Concordam? Vai da onde até onde? Vai dar 7,4 até raiz de 8. menos raiz de Vai 8. do menos raiz de 8 até o 17 quartos. Agora vem a pergunta, onde é que eu vou colocar o menos raiz de 8? Nessa reta aqui. Porque, basicamente, eu tenho agora três regiões. A região à esquerda do -3, a região entre -3 e 4 e a região à direita do 4. Onde é que eu vou botar o menos raiz de 8? Entre 3, menos À direita do menos -3. 2, né, professor? Ele é, como eu sei que menos raiz de 9, atenção, é -3.
e menos raiz de 4 é menos 2, ele é menos 2, alguma coisa. Se ele é menos 2, alguma coisa, ele está entre o menos 3 e o menos 2. Consequentemente, ele está à direita do menos raiz de 3. Professor, Oi. licença, sobre o meu cálculo, que meu computador tinha dado um bug, eu tinha entrado na aula e saí, aí eu entrei agora, porque meu computador tinha dado um bug. Aí na raiz quadrada de uma questão que eu fiz na prova, deu um valor muito alto. Aí, quando eu estava fazendo o cálculo, eu vi que era muito grande mesmo. Aí eu coloco ou não? O que você chama de muito alto? É com muitas casas decimais, é isso? Isso era mais de 1000, eu acho, a raiz. Um número com muitas casas decimais é um número alto. Você quer dizer que é um número com muitas casas decimais. Isso. O que você deve fazer, eu já falei na aula de hoje, você deve aproximar, né? O raiz de 8, vou aqui fazer para você, ó, para você ver agora. O raiz de 8, exatamente como o seu, ele também tem infinitas casas decimais. Ó, vou apertar aqui o 8 e vou fazer a raiz quadrada. Ele possui infinitas casas decimais. Não foi o que deu o seu, mais ou menos assim? Então, você aproxima ele. Qual é uma aproximação boa para ele? 2,8. No caso, 2,8 é reticente. Então você aproxima, por exemplo, menos 2,8. Eu sei que menos 2,8 está à direita do menos 3. Então, pessoal, se eu marcasse esse cara aqui, estaria errado. Por quê? Professor, Porque na verdade... Eu acabei de fazer uma pergunta agora. Peraí, deixa eu só responder essa pergunta. Tá. Ele se tornaria menor que o menos 3. Exatamente. E ele é maior. Então, tenho que botar aqui sim. Pode perguntar agora, senhorita. Professor, na verdade, perdão, eu errei. Não era a raiz, era o que tinha dentro. O meu deu 1601. Como? Dentro da raiz. Quando eu fui fazer o cálculo, deu um número muito grande. Aí eu posso colocar ou não? Grande mesmo, que eu nem terminei a raiz. Número, a calculadora não faz para você, não? E faz, mas eu... aproximar, não? Posso, mas aí eu vou colocar o valor da calculadora? Bem, e você pode aproximar. Você pode fazer na calculadora e aproximar. O que me interessa exclusivamente, senhorita, é saber se é maior ou menor do que o intervalo de cima. É só isso. A única coisa que me interessa é que você coloque ele na região correta. Na verdade, você não precisava nem calcular quanto é a raiz de 8, porque você tem que calcular para saber se ele é menor ou se é maior. É só por isso. Eu posso deixar aqui escrito raiz de 8, sem nenhuma mudança. Então, não interfere. Não interfere. Se é grande ou é pequeno, não interfere. Quer dizer, você tem a calculadora, você pode calcular a raiz. Qual é o problema? Então, tá bom. 17/4. Onde é que eu vou botar, pessoal? Eu tenho uma pergunta. O senhor falou aí que pode aproximar um número, certo? Deu até esse caso do 2,8. Nesse caso mesmo aí, 2,8, que é a raiz de 8, certo? Eu posso botar ele como um número inteiro? A aproximação, se não causar erro no problema, sim. A aproximação não pode ser a ponto de falhar. Eu também poderia querer aproximar esse cara por menos 3. E aí já vai causar problema aqui para mim, entendeu? Então tem que ser uma aproximação que não cause problema, que me permita dizer quem é maior e quem é menor. Respondi, senhor? Respondeu. Mas nesse caso da reta negócio real aí, né? Da reta real. Nesse exemplo que eu estou dando aqui, se eu aproximasse por menos 3, seria ruim. É isso que eu quero dizer. Embora seria uma aproximação possível para ele. Mas no caso assim, de uma equação, de um cálculo que eu estou fazendo... Não, isso aqui, o problema que eu estou me referindo não é equação. É um problema de intervalo. Então, vamos focar no objeto matemático. Eu estou querendo fazer uma interseção de intervalos. Eu não posso mudar de objeto nesse momento. Tudo bem? Tá, tudo bem, tudo bem. O 17/4. Onde é que eu vou botar ele? Depois do 4. Depois você quer dizer à direita, não é isso? É. Pronto, isso aí. E faço o que agora? Pinto aqui, né?
Não é isso? É. Bolinha agora aberta aqui. Bolinha aberta aqui. E fechada. Opa. E fechada aqui. Pronto, agora eu vou partir e fazer as operações de união, interseção e diferença. E essa localização é decisiva. Se aqui é o intervalo A e aqui é o intervalo B, quem seria A união B, pessoal? Do -3 até o 17 barra. Do -3 até onde? 17 quartos, exatamente. Essa é a resposta. Do -3 ao 17 quartos. E pinta. Se não pintar, não tem intervalo. Tem que pintar. E aqui, no -3, fechado ou aberto? Fechado. Fechado. E no 17 quartos? Aberto. Não. Ele está fechado aqui. A união que pertence a pelo menos um deles. O 17.4 pertence ao B. Não é verdade, não? Fechado. E essa seria a resposta. Então, no caso, o que vale mais é o que está fechado, né? Tipo, se tiver nessa... Isso se eu estiver falando de união, né? Quando eu estou falando de união, basta que esteja em um deles. Nessa definição tipo de união... assim, se tiver uma reta real e, por exemplo, tem o -3 ali em cima e embaixo tivesse -3 também, só que o -3 de cima está fechado e o -3 de baixo está aberto, eu boto fechado ou boto o abertozinho, o círculozinho? Se você vai fazer a união, ele tem que pertencer a pelo menos um deles. Ele pertence a pelo menos um deles? Sim ou não? Pertence. Então, faz parte da união. Se faz parte da união, vai ficar fechado na união. Então, se eu botar, nesse meu caso que eu citei agora, se eu botasse aberto, também daria certo. Não. Você acabou de perguntar. Ah, se botasse aberto aqui, não é isso? Aqui, né? Nesse aqui. Aqui estaria fechado. Mas você quer dizer que continuaria a ser fechado aqui. É isso, eu acho que é isso que você deve estar falando. Sim, sim. Pronto. Galera, passamos da hora, tá? Mas eu acho que foi uma aula razoável hoje de racionais. Não, professor. Não, eu só entendeu errado. Eu posso, nesse caso aí que eu falei, né? Eu posso botar aberto ou tem que ser fechado também? Tem que ser fechado, porque na união, se pertencer a um deles, pertence à união. Ah, entendi. Porque o que eu estou usando é a definição de união. Qual é a definição de união? Tem que pertencer a pelo menos um deles. Agora, se fosse interseção, para pertencer à interseção, tem que pertencer aos dois. Aí, só vai pintar na interseção se tiver nos dois. Se só tiver em um deles, não vai pintar a interseção. Entendi. Ou seja, eu estou usando o conceito do que é união e o que é interseção. Pessoal, eu acho que passamos da hora, mas acho que foi uma aula interessante. Professor, só uma última coisa que eu queria saber, porque quarta-feira, se eu não me engano, é o São João. Aí o senhor vai dar aula do alicerce, de 10h30? Vou dar aula, se está no calendário, e eu acho que não tem feriado nesse dia, não. Não tenho certeza. Vou dar uma olhada para confirmar, aula normal. Mas eu tenho que ver o calendário nosso. Quando o senhor olhar lá, aí, se puder, botar lá no grupo, só para... Pode deixar. Já na aula de segunda e terça eu já respondo, tá bom? Certo, professor. Beleza, então. Galera, quem não viu o vídeo 7 de Irracionais, por favor, vai assistir agora, correndo, porque essa aula de hoje vai ficar muito melhor entendida quando for visto o vídeo 7. Tá? Ítalo, quer falar alguma coisa? Eu ia perguntar se tem como, tipo, numa reta real, ter dois intervalos, tipo... Pode. Intervalo de... a união deles. São dois pedaços, né? Você quer dizer que são dois pedaços, né? Isso que eu tô dizendo. Você quer dizer uma coisa mais ou menos assim, né? Ó, isso aqui e isso aqui. Isso aí mesmo. Do -3 ao -2, por exemplo, e aqui do 2 ao 5, por exemplo.
Ponto. Vamos botar aqui fechado, fechado, botar aqui aberto e aberto. Aqui é o intervalo que vai do -3 ao -2, fechado. União com o intervalo que vai do 2 ao 5, aberto. Respondido, Ítalo? Respondido. Beleza? Agora entendi. Professor, o senhor tem vídeo no canal do senhor sobre isso? Sobre isso o quê? Sobre a reta real? Acabei de falar, tem vídeo sim. 7 do primeiro ano. Por que eu falei vídeo 7, homem? Pelo amor de Deus. Sim, tem. Então assista. Tá certo, Além professor, tá certo. disso, conforme Emanuel já falou, tem vídeos de CAs, né, das turmas do ano passado, com resolução de questão parecida com a da prova. Mas teoria de intervalos tem e está lá nesse vídeo 7. Ok, Vitor? Inclusive, professor, Obrigado. teoria de... perdão, acabei me esquecendo. Essa teoria que o senhor usou agora resolve a questão 10, não é isso? Essa teoria que eu usei agora resolve a questão 10. Beleza? Galera, obrigado pela presença de vocês. Desejo um bom final de semana e que corram atrás e assistam. Eu não botei aquele planejamento para enfeitar. Eu botei aquele planejamento para usar. Então, assistam aos vídeos que estão no planejamento. Basicamente, o que é que a gente viu até agora? Os 10 primeiros vídeos do Ferreto e os 7 primeiros meus da playlist do primeiro ano. E também da playlist do Alicerce, os 5 primeiros vídeos. E se for falar em radiciação, tem o 9 e o 10, tá? 9, 10 e os 5 primeiros. Tem vários vídeos para assistirem, se vocês quiserem, então, acompanharem o conceito atual. Vicente, quer falar? Professor, a prova vale 3, né? A pontuação Isso. dela? 3, Isso. né? Cada questão vai valer 3 décimos. 3 décimos, né? E quando eu corrigir, espero fazer isso antes de entregar a P2, tá? Eu vou dar a vocês a nota de questão por questão. E aí, se você achar que a nota não tá o que você esperava, você pode entrar em contato comigo depois. Pronto, tranquilo. Beleza, Valeu. Vicente? Beleza. É porque o nervosismo já bate, sabe? A curiosidade fica grande. Tá? Mas as questões vão ter pesos iguais, todas elas, são 3 pontos, dividido por 10, dá 3 décimos. Olha aí o número racional eu precisando. 3 décimos cada questão. Tranquilo. Aí é mais 3 da P2 e o resto é de CAN, né? De CAN é atividade de sala. Isso, mas o CAN já é para a próxima sexta-feira, né? Isso a entrega, estão lembrados, né? Próxima sexta-feira. Então, detonem o CAN nesse final de semana. E o relatório, em vez de eu pedir para a próxima sexta, eu vou dar o prazo junto com a P2. Então, eu vou dar uma semana para o relatório também. Então, o prazo para o relatório vai ser dia 1º. Professor. Vai ser dia 1º. É porque, na verdade, eu quero que vocês comentem no relatório também a P2. É por isso que eu vou adiar. A P2 vai ser quando, professor? Eu vou liberar na sexta-feira. Professor, por que o senhor não deixa o CAN também para essa data de entrega? Não. O CAN não tem motivo para adiar, não. Nenhum motivo. O CAN tá ok. O relatório é porque eu quero que inclua a P2. Ok, galera? No CAN é só 2 100%, né, professor? Hã? Só dois módulos 100%, né? 2 módulos 100%. Você fala 2 tópicos, não é isso? Isso. Isso, 2 tópicos 100%. Exatamente, Vicente. Tá? Poxa. Detona esse final de semana. Pronto, galera? Eu tenho uma aula agora, tá? Eu preciso Valeu, terminar, porque eu tenho uma valeu, aula boa agora de tarde. xadrez.